a gente está aqui então para aprender um pouquinho e para ensinar também, com certeza, mas eu creio que eu tenho muito mais a aprender também com vocês do que estar aqui só para ensinar. Nosso tema, então, é a avaliação na educação infantil, aferindo resultados dentro de uma cosmovisão cristã. E, para iniciar, eu tenho um versículo bíblico que, sempre quando falo sobre avaliação, me chama muito a atenção, que diz assim: ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. É Jó 6, 24. Quem trabalha em escola, trabalha com pessoas, trabalha com crianças, e as crianças não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de uma família. Essas famílias, muitas vezes, são compreensivas com toda a proposta pedagógica da escola, com o que o professor faz, mas há situações em nosso dia a dia em que a gente encontra alguns conflitos. Talvez seja só na minha escola, que na escola de vocês nunca tenha acontecido, mas pais que vêm criticar, que vêm questionar o que o professor está ensinando, como que está ensinando, como que esse professor avaliou meu filho, né, de que forma, e, enfim, várias situações assim, que às vezes com um colega, alguma coisa que tenha acontecido. E esse versículo traz assim: um conselheiro deve estar disposto a lidar com reações exageradas de quem sofre e não responder de forma passional. O sofredor muitas vezes precisa de um amigo que o ouça com compreensão, em vez de um juiz que só se preocupa em censurá-lo. Tem os dois lados. Quem é coordenador pedagógico aqui? Nós, coordenadores, digo nós, porque eu também sou, nós muitas vezes precisamos aconselhar quem? Os nossos professores. Às vezes um puxãozinho de orelha, né? Sempre digo aquele tapinha, mas com carinho, com jeitinho. Mas nós também precisamos aconselhar os pais. E os professores precisam ver em nós, né, pessoas, coordenadores, no caso, como pessoas amigas, que podem auxiliar, que podem dar conselho, que não estão ali só para criticar também. Às vezes o pai vem criticar, a coordenação ainda critica junto também. O professor se enfia num buraco e tapa em cima e esquece o resto. Sofre, né? Não é tão fácil assim trabalhar em escola, não é tão fácil trabalhar com professores, não é tão fácil trabalhar com os pais, nem tampouco com os alunos. E vocês muito bem sabem que cada vez estão mais agitados, mais tecnológicos. Para eles, uma aulinha simples não basta, eles estão vindo esperando algo novo, algo bonito, algo motivador. E acredito que todos vocês tenham a sua inspiração, né? Como vocês sabem, se vocês são escolas que adotam a metodologia da EP, nós trabalhamos muito com a inspiração da nossa tarde, do nosso momento. E aqui eu trago assim um pouco da inspiração da minha vida. Meu esposo, que está aqui também pela primeira vez participando do workshop, a minha filha Alana e o Nicolas, então, que está com 3 anos, e a Alana com 9. Eu tenho um magistério da educação infantil, de anos iniciais, e depois eu fiz a licenciatura plena em matemática, só que como prof de matemática eu atuei assim 2 anos e aí acabei indo para a coordenação pedagógica e não atuei mais. Esse ano eu fui desafiada com uma outra escola nossa também da Rede Excellent a assumir as aulas de matemática do 8º ano. Então eu sou prof do 8º ano na segunda-feira pela manhã. O restante do tempo trabalho na coordenação. Concluí uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e hoje eu sou graduanda da pós-graduação em AEP, que não sei se todos vocês já têm conhecimento, mas nós temos lá em Juí, pertinho de Passo Fundo, uma pós-graduação em AEP. E também em Anápolis, Goiás, o mesmo curso está sendo ofertado. Então, os professores são Ana Beatriz Rinaldi, Rubens Cartacho, Roberto Rinaldi, enfim, Adriana Laurentino, da Escola de Santa Catarina. Então, temos várias pessoas com muita experiência em AEP que têm vindo para contribuir mais ainda, para que todos nós possamos estar 100% treinados e podendo aplicar a AEP de uma forma consistente. Então, a coordenação pedagógica, para mim, já faz parte da minha vida há 17 anos. Não escolhi de vocação, assim, ser uma coordenadora pedagógica. Na verdade, eu me tornei uma coordenadora pedagógica pela necessidade que nós tínhamos na escola. Mas hoje, eu posso dizer que eu amo fazer isso. Eu amo estar ali com os professores, aprender com eles, orientá-los. Como eu disse, dar o tapinha às vezes, mas passar a mão carinhosa. Vamos lá, vamos por aqui, não vamos por lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, isso é a minha vida e o meu chamado realmente para esse trabalho na escola. Bom, mas que bom ver, então, que vocês realmente trabalham com a educação infantil, seja na coordenação ou como prof.
Mas eu vejo muito importante, sim, que vocês se identifiquem com esse nível de ensino. Tá? Ao longo desses meus 17 anos de coordenação, eu vejo, às vezes, que tem pessoas que estão ali na educação infantil, mas que têm uma vontade bem maior de estar no fundamental, né? E acabam não tendo uma oportunidade de ir para lá. Ou também vice-versa. Eu tenho professores que às vezes vão para o ensino fundamental e dizem, pelo amor de Deus, Sheila, me põe de volta lá para a educação infantil, porque lá é o meu lugar. E realmente é. Né? A gente sabe que ensino fundamental e educação infantil têm suas diferenças. Nós não podemos dizer que uma é mais importante do que a outra, não, de forma alguma. Eu sei que as do fundamental 1 às vezes se acham assim, um pouquinho mais, assim, né? Ah, eu tenho mais planejamento, eu tenho que ensinar a tabuada, eu tenho que ensinar o processo da divisão. Nós, na educação infantil, não precisamos fazer isso, mas nós temos outras responsabilidades que são muito importantes. A base da criança está ali na educação infantil, o caráter dela é formado ali na educação infantil. Então, talvez nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com o cognitivo, como muitas vezes o fundamental precisa, dar um resultado cognitivo ali para a criança, mas na educação infantil, além do cognitivo, tem outros aspectos também que têm que ser trabalhados e desenvolvidos. Então, o objetivo dessa sessão temática, como a gente falou um pouquinho, é falar sobre a avaliação da educação infantil, mas falar da avaliação na educação infantil não tem como sem que a gente fale também da educação infantil, que é a nossa educação infantil, quem são essas crianças e por que é tão importante nós avaliarmos elas. Um versículo-chave também, que eu destaquei aqui, é: cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Nós nos comparamos com alguém? Nós nos comparamos, às vezes, né? As profs que são auxiliares, né? Ai, mas eu quero ser que nem a prof titular lá, eu quero também um dia poder trabalhar como prof titular. Então, a gente acaba, às vezes, sonhando, se comparando no bom sentido, assim, eu quero chegar a ser como aquela pessoa. Mas eu preciso examinar os meus próprios atos. Se eu não penso naquilo que eu faço no meu dia a dia, eu também não vou chegar a lugar nenhum. Eu tenho que refletir sobre aquilo que eu faço, como que eu tenho tratado a minha coordenadora, os meus alunos, os pais dos meus alunos, porque é disso que eu vou colher os frutos. Então, realmente, que cada um de nós possa sempre examinar os seus próprios atos e, a partir disso, poder ter suas atitudes transformadas também. A pesquisa. Então, o Webster nos diz que avaliar é definir, corrigir ou tomar conhecimento. Segundo Bueno, 2016, também a avaliação significa o ato de avaliar, apreciação, estimativa. O que seria apreciar? Seria julgar, admirar. Mas eu sempre gosto de tratar a avaliação como avaliar uma ação. Tá? Dividir essa palavra, avaliação, avaliar uma ação. Que ação? Se eu tenho a minha avaliação lá na educação infantil por trimestre, eu vou avaliar as minhas ações com as crianças naquele primeiro trimestre. Se eu não agir, se eu não tiver as ações, os meus objetivos lá com a minha turma, eu vou avaliar o quê? Se eu chegar na sala de aula todos os dias e vou pensar, hoje eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Claro, vocês são todos escola de IP, então não passa por isso, né? Porque vocês sabem que tem uma coordenação que está ali pedindo plano de aula, né? Sentando com vocês, orientando, para que realmente nesses planos de aula vocês tenham as ações bem estipuladas, para que depois possa ser feita uma avaliação. Avaliar as minhas ações. Nós, na nossa escola, nós temos um método, então, de que toda semana, na quinta-feira, é o dia das profs da educação infantil, me entregarem os planos da semana seguinte. Isso Educa também, aprendi com o Educa isso até há muitos anos atrás. Então, nós mandamos, eu posso ler esses planos, dou meus pitacos, como sempre digo, né, na gíria, assim, de, ó, faz assim, aqui, implementa aqui, vamos levar as crianças para um passeio, vamos trazer algo prático. Então, acaba que esse plano de aula, às vezes, não é só do professor, a coordenação também ajuda. Às vezes, a gente só aprova, diz, ótimo, vai lá e aplica, né? E tem momentos que tem que se sugerir algo. Mas é avaliar essas ações, então. Uma figura aqui que trata da avaliação também. Nós precisamos ter alunos para serem avaliados, a avaliação é um processo. Tem duas palavras bem grandes, assim, grafadas, professor e aluno. A avaliação não é só
do aluno também é do professor, né? A questão os métodos que eu utilizo, a prática que eu tenho, para que realmente eu possa avaliar alguma ação. A Bíblia, então, trata a respeito da avaliação para revelar o que está errado em cada pessoa, levando-a a se aperfeiçoar. Então, em vários momentos na Bíblia a gente sabe que o Senhor nos leva a refletir sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos na nossa vida. E essa reflexão é uma avaliação, onde a gente muitas vezes diz assim, nossa, Senhor, você falou comigo aqui nesse texto. E a partir disso eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso te buscar mais, Senhor, eu preciso buscar mais a Tua palavra, ou eu preciso realmente ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que as pessoas que estão à minha volta sejam os meus professores, mas também sejam pais, porque muitos pais precisam dessa orientação também, dessa ajuda, e nós podemos nos aperfeiçoar. Então a Bíblia traz uma direção bem clara também quanto a isso, a essa autoavaliação. E ela diz assim, ó, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Se a gente olhar, quem quer reconhecer os seus erros? Às vezes isso é difícil. Eu poder reconhecer aquilo que tem de errado em mim, e eu dizer assim, não, Senhor, realmente, eu preciso mudar. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É bem profundo isso. E eu? Vocês agora. Imaginem que vocês estejam sendo avaliadas e eu quero que vocês registrem em palavras. Eu vi que tem caderno de anotações aqui, bloquinho. Pensem em vocês. Seja na família de vocês, seja como mãe, seja como prof, o que vocês acham que está precisando melhorar? Ou como que vocês se avaliam nesse sentido? Isso, talvez a lista ficou grande, talvez a lista ficou pequena, cada um com os seus, né? Bom, vamos continuar então. A educação infantil é a primeira etapa, primeiro lugar em que a criança vai para o meio escolar. Quando ela vai pequenininha, tem crianças que já vão com 4 meses. Lá no Baby, Seduca Baby, provavelmente aconteça isso, né? Então, a criança nasce, fica 4 meses com a mãe e vai para a escola. A Alemanha é um sonho. Eu tive lá esses dias uma viagem missionária com a diretora Mônica, que é a diretora da ICEP agora. E lá as mães podem ficar 2 anos em licença maternidade recebendo o salário. E se elas quiserem prorrogar ainda, ficar 3 anos com o seu filho em casa, elas podem, mas o 3º ano elas não recebem o salário. Aí elas ficam sem receber, mas têm certeza de que o emprego delas vai estar de volta depois. É uma bênção, não é? A gente vê uma criancinha pequenininha de 4 meses tendo que ir para a escola. E aí eu digo assim, vai para a escola, passa o dia todo lá, chega em casa de tardinha, a mãe às vezes dá um banho, se não é a escola que ainda dá o banho também, né? E ela vai dormir, 8 da noite ela está dormindo. Outro dia de manhã começa a mesma rotina, a mãe tira do berço, põe a roupinha e vai para a escola. A mãe tem contato com essa criança. Ah, mas dormindo, né? Está em casa a criança. A gente faz às vezes essa comparação. Para quem só tem 4 horas de escola, por exemplo. Então, 20 horas fica em casa e 4 horas fica na escola. Como é que a mãe ainda quer exigir alguma coisa? Tá doido, né? É culpa da mãe, a mãe que tem que fazer. Mas e aquelas mães que realmente não têm como? E aí que eu, às vezes, reflito sobre a minha função de mãe também, porque eu também sou uma mãe que deixo com a minha mãe, a avó tem educado muito os meus filhos, eu vou para a escola e me dedico 100% para os filhos dentro da escola, e às vezes a minha família acaba ficando. Mas são situações em que a gente sempre tem que se avaliar e tentar mudar o rumo um pouquinho, né? Mas a educação infantil, então, ela é regulamentada. Eu tenho a creche de 0 a 3 anos, Seduca Baby, né? E também tenho a pré-escola de 4 a 6. Dessas 2 formas que a nossa LDB determina, então, que a educação infantil tem que funcionar. E o que ela diz na LDB? Tem como finalidade de desenvolvimento integral da criança. Aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Mas e cadê o espiritual? Né? A gente está aqui hoje para pensar numa cosmovisão bíblica que tem que existir na educação infantil também. A LDB não está trazendo isso. É nossa função como escola cristã
trabalhar o espiritual dos nossos alunos. E aí, o que mais a LDB diz também? Sobre a avaliação, como ela deve ser, né? O acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Por exemplo, eu não posso repetir uma criança de pré-2. Mesmo que eu veja que ele não aprendeu, a gente está com uma criança lá no pré-2, por exemplo, que ela conseguiu até agora conhecer o A e o E. 2 vogais, mais nada, a gente está em julho. E ano que vem ela vai para o 1º ano. E aí eu digo assim, né? Não tem ali. Ela vai para o 1º ano. Nós querendo ou não, a lei determina que tem que ir para frente. Mas como ela vai chegar no ensino fundamental? Né? Qual é o diálogo que nós, coordenadores, temos que ter com esses pais já lá na educação infantil, orientando para que se busque um tratamento fonoaudiológico? Muitas vezes a fala da criança não é fluente, precisa de acompanhamento. Psicológico, neurológico, tem muitas crianças na nossa região, sei lá, Passo Fundo, mas autistas. A gente está com um menino de 2 anos e 3 meses que foi diagnosticado com autismo leve, mas ele mostra realmente muitas características do autismo, assim. E a gente já tem se preocupado, porque o parecer dele, agora que foi entregue esses dias, é tudo em desenvolvimento, porque ele ainda não atingiu aquilo que se esperava, né? E como que a mãe recebe isso, como que a prof consegue falar sobre isso, porque é preciso falar. Não posso pensar assim, mas a educação infantil não reprova, esse ano ele é meu, ano que vem é fulana que se vire. Ano que vem ele é da outra prof. Existe isso, já ouvi de alguns professores dizer, entre linhas, né? Não, eu fiz o que eu podia, ano que vem a prof que continue. O problema é dela. Não é bem assim. Nós temos que trabalhar juntos, coordenação, professores, famílias, para que a gente não fique nesses impasses e a gente possa, o quanto antes, diagnosticar, trabalhar, orientar, para melhorar o desenvolvimento dele. Por que nós avaliamos, né? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Porque a gente quer ver que aquilo que a gente ensinou lá na sala de aula, se realmente a criança aprendeu. Mas a educação infantil tem prova? Não tem. No fundamental a gente faz prova. Faz avaliação mesmo, com o nome avaliação. Mas na educação infantil, parecer descritivo é o quê? É uma avaliação descritiva. Mas como eu elaboro esse parecer? Eu copio. Já teve alguns anos atrás, assim, mais de 10 anos com certeza, que tinha uma prof que ela conseguiu colocar o parecer descritivo de cada um igualzinho. Aí eu chamei ela e falei, escuta aqui, eu acho que deu algum problema no teu computador, porque não são todos iguais. Cada um é diferente. Pois é, não sei, eu acho que alguma coisa aconteceu. Aí assumi o erro. Aí vem aquela parte anterior ali. Eu tenho que assumir. Não, eu não tive tempo, não consegui, me ajuda, eu estou pedalando, não sei avaliar na educação infantil, eu não sei como que eu vejo se meu aluno aprendeu ou não aprendeu. É essa transparência que tem que ter com a coordenação nessas horas e também com os pais. Mas eu não quero ofender aquela mãe lá, porque ela é doutora, ela é pediatra do meu filho, então eu não quero dizer para ela que o filho dela, assim, ele bate nos colegas, ele... São situações. Mas eu preciso dizer. Como temos avaliado as crianças da educação infantil dentro da AEP? Pensando agora como escolas que adotam a AEP, qual é o nosso diferencial? Nós estamos avaliando igual as escolas públicas, com parecer descritivo, bonitinho, que começa tudo meio igual, assim, e só muda algumas coisas no meio do parecer? Lá no meu parecer está aparecendo o desenvolvimento espiritual do meu aluno? Ou eu estou preocupada lá com a socialização, se ele adaptou na escola, quero contar para a mãe como foi todo esse processo, que se adaptou bem à nova turma. Frases que aparecem nos pareceres. Ele aprendeu as cores. Mas e o que mais? Basta só isso. A gente já está vendo que a LDB não prevê o espiritual, mas nós precisamos. Que é educar, né? Quando a gente está educando, a gente está ensinando e vai depois poder avaliar, instruir, informar, esclarecer o entendimento, incutir nos princípios mentais as artes, ciência, moral, religião e comportamento, formar caráter,
corrigir temperamento, iluminar entendimento. Eu diria assim que a parte final ali para a educação infantil é fundamental. Formar caráter. Muitas vezes a gente já vê lá na educação infantil uma criança que tem problemas com o caráter. E aí a gente chama às vezes a família da mesma forma como a criança. E aí, de alguma forma, com alguma atividade, com algum projeto, a gente vai ter que contribuir para que ela esteja no caminho certo. Corrigir temperamento, né? Iluminar esse entendimento das crianças. E aí, como eu falei, né? Como escola da IP, a gente precisa pensar nesses 5 aspectos aqui. O espiritual, o físico, aí vem a prof de educação física, que eu acho que é fundamental na educação infantil. Levando essa bandeira, eu amo a nossa prof lá, porque ela faz um plano diferenciado desde lá para os de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, diferentes. Ela tem objetivos diferentes com eles. Lá na avaliação no parecer descritivo, ela realmente pensa em cada criança. É um desafio, não sei quantos alunos você tem lá, mas para mim elas são 210 que ela tem avaliado agora, então é difícil. Às vezes tu não fica muito tempo com a turma para poder dizer realmente se aqueles objetivos foram alcançados ou não. Música, prof de música, você? Não, a do ladinho que saiu agora. Música é fundamental também. Ah, mas as profs de educação infantil todas têm que saber trabalhar com música, porque é impossível na educação infantil só a prof de música trabalhar com a música. É verdade, é impossível, todo mundo tem que trabalhar. Mas ter alguém que vai se preocupar com ritmo, com tipos de instrumentos, isso é a prof de música que vai fazer. Então, claro, cada escola faz como pode, porque a gente sabe que tem questão financeira, desse investimento, dessas aulas especiais que nós chamamos para nós lá. Então, educação física, música, língua alemã, nós temos na educação infantil também, na outra unidade é o inglês que as crianças têm. Elas não vão sair falando inglês, porque nós não somos uma escola bilíngue, nem a questão da língua alemã. Mas elas têm noção, elas têm conhecimento, elas aprendem as palavras, depois lá no primeiro ano começam a formar frases na língua estrangeira. Então isso também ajuda nesse desenvolvimento. Mas agora, como que a gente vai avaliar o espiritual de uma criança? De que forma? Diálogo em primeiro lugar. Com calma, paciência e muito amor. Sentar com a criança, olho no olho. Contar a história, não lá com todo mundo sentadinho no chão, e eu estou contando a história aqui em pé na frente, linda, maravilhosa, né? Gente, se coloca no lugar dessa criança que está lá embaixo, pequenininha, que tem que esticar a cabeça e virar a cabeça. Senta com eles na roda, senta no chão. O prof de educação infantil tem que ter contato com as crianças. Tem que conversar olho no olho. Vem cá, vamos lá. Eu sempre digo, é uma benção, às vezes ter auxiliar na turma, né? Nem sempre a gente tem uma prof auxiliar para cada turma. Mas quando tem, a auxiliar pode ficar brincando com as crianças ali, e a prof mesmo, titular, que planejou a aula, estipulou seus objetivos, sabe qual é o currículo da educação infantil daquela turma, ela pode sentar e puxar para o lado aquela criança e conversar com ela, para conhecer mais do seu aluno. Então, essas são as ajudas que se tem com a questão de auxiliares. E também, cada situação é uma situação. Às vezes, a gente tem turmas bem pequenas na educação infantil, assim, com 10 crianças, que tranquilamente, mesmo tendo 10 ali, você consegue conversar com cada um. Observações sobre as atitudes que a criança tem com seus familiares e colegas na escola. Aquela criança, quando a mãe chega, não chama de mãe, chama pelo nome. Então, tem várias coisas quando os pais vêm buscar que a gente percebe assim. Não tem limite. A mãe chegou e virou do avesso da sala de aula. Sobe na mesa, desce, derruba a cadeira. Você já vê assim, bom, o que ela está querendo mostrar? Ela tem atenção em casa suficiente? Essa mãe está se dedicando para o filho? Ou o filho não tem limite? A mãe não dá esses limites para ele e ele sabe que com a mãe ele pode tudo. Então, são situações que a gente tem que parar e realmente refletir. E uma outra forma, que eu acho muito boa também, são pesquisas feitas com os pais, pois eles convivem com seus filhos muito mais do que 4 horas diárias. Deveria ser, né? Mas como eu acabei de dizer antes, assim, às vezes tem famílias que conseguem ficar com seus filhos 1, 2 horas. Eu fico aborrecida quando meu filho dorme às 7h30 da noite, assim, dorme até 7h30 da manhã. Porque ele acorda, eu estou saindo para o trabalho,
E aí eu não tive nada dele na noite anterior. Então eu sei que no sábado e domingo a gente tem que se curtir, tem que sair, tem que brincar, tem que conversar. Tento sempre levar até umas 10 da noite para recém-dormir, para poder aproveitar mesmo. Quando avaliamos o espiritual de uma criança no contexto escolar, precisamos levar em consideração algumas informações anteriores. E aí vem uma ficha, não sei como a escola de vocês faz, mas todo início de ano nós temos o hábito de chamar os pais individualmente, por 15 minutinhos, marcando um horário, né? Como uma entrega de pareceres, mas não é uma entrega, é para conhecer realmente a criança. Ai, mas meu filho já está 4 anos na educação infantil, eu ainda preciso fazer isso? Precisa, porque a prof dele esse ano não é a mesma do ano passado. E aí a gente sempre tem perguntinhas a serem feitas. E uma delas é a seguinte: a criança vem de um lar cristão? Ah, sim, nós somos evangélicos. E aí? Vai na igreja? Vocês são ativos? A criança vai na escolinha dominical? Você se envolve em trabalhos na igreja no final de semana? Hoje, falar que é cristão é muito fácil. Ah, sou cristã, sim, eu participo da igreja X, mas eu participo esporadicamente, assim, quando dá tempo. Então, em casa, que hábitos, que atitudes a família tem? O que ela sabia quando chegou na escola ou na turma? Então, a criança é nova na escola, está vindo pela primeira vez para a escola de vocês, mas ela já passou por outras escolas anteriores, né? Porque tem aquelas crianças meio pipoca, assim. Um ano elas estão numa educação infantil, outro ano elas estão na outra. Às vezes a mãe não quer ouvir muito bem, assim, umas dicas que a gente tem para dar para ela, então ela troca de escola. Mas saber o que essa criança já sabe. Eu até coloco assim, às vezes, quanto tempo de televisão essa criança assiste em casa? Tem o hábito de assistir muita televisão, jogar joguinho, ela já mexe no celular, porque são informações que determinam assim, opa, a criança está só na tecnologia e cadê o brincar? O estar em família. Eu, professora, consegui ensinar com cosmovisão bíblica? Estou conseguindo fazer meus planos. E olha, bem, né, os planos de aula mesmo, que são mandados anteriormente para a coordenação e tudo mais, nós, coordenadoras, podemos amar aquele plano de aula, mas na prática, quando você vai aplicar, eu não tenho certeza se a minha prof X aplicou exatamente como ela tinha planejado. Para isso, eu, coordenadora, tenho que ir lá observar a aula dela. E aí, muitas vezes, causa um pouco de desconforto. Ai, poxa, estou sendo observada, né? Então, tem que ter todo esse trabalho como coordenação e dizer, não, prof, estou aqui para observar, para te ajudar, né? Para a gente poder acertar alguns pontos aí. Mas é muito importante a coordenação também ir lá observar. Que um plano pode ser bom, mas na hora que vai aplicar não tem uma cosmovisão bíblica. Não estou fazendo a criança pensar nos 7 princípios, não estou fazendo com que ela realmente tenha um caráter cristão. Eu posso mais. Então, nesse sentido que a avaliação é importantíssima. Bom, o conceito de cosmovisão, acredito que vocês todas já têm, né? E aí volto a falar. A avaliação é tanto do aluno como do professor. No ensino fundamental é muito bacana, quando a gente aplica uma avaliação lá sobre multiplicação. Ensinei lá 3 semanas, trabalhei com o processo da multiplicação, como que é, como que não é, enfim. Eu vou aplicar uma avaliação porque eu quero ver se todos aprenderam. Então, crianças, cada um vai responder, bonitinho, independente se vale nota ou não, mas eu recolho, corrijo e vejo. 50% da turma foi bem, 50% não. O que eu, como prof, posso dizer? Não consegui ensinar o processo como eu deveria ter ensinado. Eu atingi só 50%. Então, eu preciso rever alguma prática para que realmente eu consiga atingir uma porcentagem maior. Não estou dizendo que toda a turma vai ter. Esses dias eu atendi uma mãe que é diretora de uma escola pública lá, ela não é cristã também, e a filha tem dificuldade no 4º ano, são 25 alunos naquela sala, e a filha está com problema de audição, o cérebro não processa o que ela ouve e tudo mais. Mas ela me disse que na escola dela tem 38 alunos numa sala e que aquela professora consegue ensinar todos iguais. Eu estava no telefone com ela, porque acho que se fosse ao vivo, assim, eu... Falei, olha, que bênção que essa professora consegue ensinar 38 crianças da mesma forma. E que todas elas entendem da mesma forma. Porque cada criança é um ser único. Isso também.
Não sei se você sabe dos assentamentos sem terra, assim, nossa região, assim, lá tem bastante assentamentos e essas escolas são bem lotadinhas, assim. Então, não tem, a mesma coisa acontece na educação infantil, só que vocês não têm como colocar uma prova, vocês têm como aplicar alguma coisa para dizer, não, esse entendeu, esse não entendeu. Mas é observando, é brincando, é lá no joguinho de montar, no Lego, eu trabalhei as cores. Lá no Jardim 1, esses dias a prof fez a festa das cores. Então, cada criança tinha que vir ou de azul, vermelho e amarelo. As 3 cores que foi feita a celebração da aprendizagem, tudo mais lindo. Tá, prof, agora, todos aprenderam as 3 cores? Não. Aquele de 2 anos e 4 meses que é autista, ele não aprendeu as cores ainda. Eu falei, pois bem, prof, isso é avaliação. E agora? O que a gente vai fazer? Tenta brincar com ele quando ele chega na escola, pega essas 3 cores e os bloquinhos e vai puxando. Aqueles que já sabem, ótimo, né? Parabéns. Mas aquele que tem dificuldade, eu não posso esquecer dele. Ainda mais o autista, que adora ficar sozinho no cantinho dele. Tá? Então, nesse sentido que realmente vocês também possam proporcionar lá na escola de vocês esses momentos de avaliação, de pensar sobre as nossas práticas pedagógicas. A prof de educação física trabalhou com equilíbrio, né? Fez lá todo mundo passar certinho em cima, mas tem um lá que, nossa, caiu em tudo. Subia e caía, subia e caía. Ele precisa, né, talvez você não vai conseguir fazer tudo porque você está com pouco tempo, mas dá uma dica para a prof da sala. Prof, olha, percebi que o equilíbrio do fulano está difícil. Tenta colocar algumas atividades no teu plano de aula, assim, que estimulem o equilíbrio também, para a gente ver se a gente consegue melhorar isso nele. Pular corda. As crianças hoje, não sei como está lá para vocês, mas as crianças não têm mais o hábito de pular corda. Nós crescemos pulando corda. Eu vim da zona rural, então nem se fala, né? A gente tinha uma árvore lá que era direto batendo a pular corda. O que é isso? É trabalhar com o motor. A criança precisa se movimentar, eles estão muito parados hoje. E é preciso. Então, prof, se avaliem, lá na educação infantil, principalmente. Consegui ensinar ou não consegui? Vou fazer um parecer. Aprendeu os números de 1 a 5. Tá, ele aprendeu. O que ele aprendeu dos números 1 a 5? Ele aprendeu qual é a grafia do número 1, número 2, número 3? Ou ele aprendeu o que é a quantidade 1, quantidade 2, mas ele não sabe nada do numérico? São coisas diferentes, mas numa mesma frase, aprendeu os números de 1 a 5, está muito vago. Ele aprendeu os números de 1 a 5 e sabe relacionar com a respectiva quantidade. É diferente. Ou ele aprendeu somente a quantidade de 1 a 5. Então, tem que ser clara nesses pareceres, assim, que os pais também consigam entender. Sobre pesquisa com os pais, então. Claro, quando a gente manda uma pesquisa para casa, nem todos respondem, né? A gente ainda não conseguiu fazer uma obrigatoriedade quanto a essas pesquisas, mas o que retorna, sempre retorna com coisas que a gente pode colher deles. Então, essa foi a última pesquisa que eu fiz com eles. Vocês, pais, conseguem perceber mudanças no seu filho após a vinda para o CEP, que é a nossa escola da Rede Excellent? Se sim, poderiam citar algumas? Então, são algumas perguntinhas. Quanto à aprendizagem, percebo que a escola incentiva a escrita, reconhecimento de letras, números, cores. Percebo que a escola somente se preocupa com a parte espiritual. Percebo que a escola está preocupada com o todo da criança, social, psicológico, acadêmico e espiritual. Meu filho ainda é pequeno e não consigo perceber essas questões do dia a dia dele. Então, deixei umas perguntas bem abertas. Assim. Teve pais que assinalaram 2 coisas. Mas eu precisava ver como coordenadora o que esses meus pais estão pensando. O que eles estão percebendo lá do dia a dia da criança. Eu só estão ensinando espiritual. Meu filho só veio para casa contando as histórias bíblicas e cantando. Não, mas e que mais? Ele aprendeu algo a mais também além disso? Então tem os extremos aí. Quando a professora entrega o parecer do meu filho, tá? Responda só se já recebeu algum parecer mesmo. A professora é clara e objetiva falando sobre o real desenvolvimento do meu filho? Porque não pensem que os pais não percebem, né? Os pais não são, eles são cultos, para saber se a prof realmente fala a verdade ou não. A professora tenta agradar ou fala generalizado e não entendo como e o que meu filho aprende. Um parecer mostra realmente quem é meu filho e como ele aprende. Tipo, o pai olha o parecer e ele vê, não, é verdade. As birras que ele faz na escola, ele faz em casa. Algumas coisas, né, das atitudes também tá ali. Essa questão da prof é clara e objetiva, falando do real, né? É bem importante a gente saber assim. Claro que tem aquelas mães sabão, né?
As mães sabem que estão bem felizes que a prof não fale muita coisa mesmo. E ficam felizes da vida quando saem lá sem muitas informações. Eu saio do portão da escola, já nem lembrou mais que a prof disse que ela podia ajudar em casa também. Tem isso também. Então, o que a gente conseguiu coletar como respostas, né? Que eu coloquei algumas, assim. O CEP é uma escola de valores e princípios cristãos e percebe-se que as crianças aprendem esses valores, pois comentam sobre seus aprendizados sobre Deus e com o auxílio da escola e com a família criam em si a percepção de certo e de errado, crescendo no temor do Senhor. Nós somos uma escola que nós temos 25% de cristãos. 75% é católico ou que não participa de nenhuma igreja. Então, para nós é bem... Essa aqui até é uma mãe que é cristã, então algumas respostas são de cristãos e outros não. Então, a gente percebe bem assim quem que a gente consegue, né, mesmo não sendo cristão, mas conseguiu entender a real função da escola e quem a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho. Vocês pais conseguem perceber mudanças, tá? Depois de vir para a escola? Minha filha está mais comunicativa, já reconhece as letrinhas e a escola... não estou conseguindo ler direito, lá ficou meio apagado. Vou pegar aqui. E associa com o nome de pessoas e objetos. Canta as músicas e louvores que aprende na escola e fala em Jesus de como ele é bom. Depois, meu filho melhorou muito a questão de cuidados com os animais, saúde, aprendeu a agradecer pelas coisas. Fala e gosta de ver desenhos sobre Jesus, além do desenvolvimento na escrita, pintura e números. Então, esses dois pais são pais que não são cristãos. Mas quando eu li isso assim, nossa, meu coração se encheu de alegria, porque realmente as crianças estão levando para casa aquilo que elas estão aprendendo. Então, a gente está conseguindo atingir. Claro que o percentual, digamos, tem que ser tudo levado em consideração. Quantos desses conseguem perceber isso e quantos que não conseguem? Quanto à aprendizagem, então, né? Até montei um gráfico ali. Só 3 que responderam que o filho é pequeno e não consegue perceber nada assim na questão do dia a dia. Mas a escola incentiva a escrita, reconhecimento de letras e números, né? E o cinza é que a escola se preocupa com esse todo da criança. E 0 que responderam, então, da outra questão. Só se preocupa com a parte espiritual, ninguém respondeu. Quanto à entrega das avaliações também, achei bem interessante as respostas, né? A professora é clara e objetiva, fala a verdade, né? E a prof tenta agradar ou fala generalizado e não contendo, não tem ninguém. E o parecer mostra realmente quem é o meu filho e como ele aprende. Então, deu um disco bem com algumas questões que ninguém não escolheu. Em sua opinião, qual a importância da escola cristã na vida de seu filho? A escola cristã complementa a educação com valores, lições e condutas que contribuirão para a formação de seres humanos melhores que nosso mundo está precisando. Uma mãe que não é cristã, mas ela consegue perceber que a gente está contribuindo para a formação do filho dela. Em sua opinião, para que ele tenha conhecimento da palavra de Deus e assim cresça espiritualmente e se desenvolva no dia a dia com todas as atividades de ensino oferecidas pela escola. Então, as crianças que não são cristãs, muitas vezes trazem assim, um linguajar um pouco mais pesado, né? Assistem alguns vídeos em casa, Lucas Neto, que é muito famoso, assim. E Felipe, isso, eu nunca assisti, para falar bem a verdade. Eu não sei do que se trata, mas eu sei que as profs já comentaram assim, opa, tive que falar com a mãe. Tá demais, tem que diminuir isso aí, tem que cortar. Mas as mães, assim, recebem bem. Elas sabem que, né, a nossa escola tem essa filosofia, tem adota a IP, tem essa abordagem, os professores, então, estão em cima. E o que acontece, às vezes, quando a mãe, então, vê que ela tem que mudar muita coisa, ela acaba tirando o filho da escola. E coloca numa escola pública, porque lá é livre, lá pode fazer o que quiser, e assim vai. Acredito que talvez nas escolas de vocês também às vezes aconteça isso, né? Aquela pessoa que tu vê assim que não quer aceitar. A importância, então, da escola, tem muita importância a influência de Cristo na vida de uma criança para se tornar um adulto com caráter, perceber o que é bom e ruim, saber o caminho certo onde andar. Então, essa questão do certo e do errado, né? Do bom e do ruim, que elas têm essa percepção. Em sua opinião, a importância, estamos vivendo em um período difícil, minha preocupação é em ensinar, encaminhar e formar princípios em meu filho, dar muito amor, carinho e o que ele precisa para tornar-se um adulto jovem que não busque drogas, álcool ou outras drogas,
que ele veja sentido em viver conforme as leis de Deus no caminho do bem. Agora, o que eles querem que aprenda, né? Aprenda os princípios, os primeiros passos para ainda mais ter crescimento em seus estudos. Esperando que nossos filhos desenvolvam diferentes habilidades, que sua criatividade seja estimulada, que aprenda conhecimentos específicos de sua idade, valores cristãos, que desenvolva a capacidade de relacionamento, aprenda a lidar com suas emoções, que desenvolva Nossa, essa palavra eu já não tinha conseguido entender antes, mas é a motricidade, que ela quer dizer aqui. Então, os pais têm conhecimento do que a criança tem que aprender. Nós já passamos daquela fase em que a educação infantil era um depósito de crianças. Tem que levar para lá porque não tem com quem ficar. Tem que levar para a educação infantil porque pagar uma babá com carteira assinada é muito caro. Os pais sabem por que a educação infantil é importante. Talvez alguns não, salvo algumas exceções, né? Mas é importante isso. Por isso que eu digo assim, em escolas de pais, às vezes promover isso, fazer eles pensarem por que a criança lá na educação infantil é tão importante. Eles estarem presentes, eles sentarem junto. E não pensar lá, quando depois estiver no primeiro ano, eu vou sentar com meu filho para fazer lição de casa. Aí eu sei que eu vou ter que dedicar um tempo no final de semana para sentar e fazer tema. Não é. A educação infantil também precisa. Os pequenos também precisam dessa atenção. O que você espera que seu filho aprenda na educação infantil, né? De novo, aprenda a se conhecer, se desenvolver em todas as áreas, em como se relacionar socialmente, progredindo na parte intelectual e também na espiritual. Ser obediente, ter coleguismo, brincadeiras, respeito, boas maneiras, estímulo à leitura e criatividade, princípios bíblicos, claro que isso tudo é aliado à educação familiar. Essa mãe percebeu, né? Aliado, se não for aliado com a educação familiar também vai fazer diferença? Vai. Muitas crianças são impactadas e na verdade a gente sabe que lá na família é um caos às vezes, mas aquela criança assim, nossa, encontrou o caminho e está influenciando, inclusive, os pais em casa. Concluindo, então, avaliar é uma atividade complexa em qualquer etapa de ensino e não seria diferente na educação infantil. Até mais importante, muitas vezes, né, na educação infantil do que lá no fundamental. Acredito, inclusive, que seja ainda mais complexo esse processo com os pequenos e, além disso, durante muito tempo, a devida importância não foi reconhecida. Como eu disse antes, eles levam para a escola para ter onde ficar, mas não para aprender alguma coisa. É pequeno, eu tive muitos pais assim, é pequeno, prof, para que ele precisa saber escrever o nome? Ai, prof, uma briguinha, que mal faz. Eu disse para ele que ele tem que aprender a se defender. Deu uma porrada no colega lá que deixou roxo. Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa trabalhar. Exatamente, bem lembrado aqui das faltas. O que os pais dizem quando a criança falta na educação infantil? Vai só para brincar, tá frio, estava chovendo, ficou com a avó, para quê? Não tem que vir todo dia, né, prof? Não reprova, é bem isso. Mas a criança perde toda a sequência. Né? Às vezes você está num projeto legal ali, todo mundo está empolgado e a criança faltou 3 dias. Ela veio para a aula, ela ficou perdida. Porque naqueles 3 dias em que ela faltou, foi feita muita coisa do projeto. E que a prof está ali recapitulando, puxando e fazendo, e o coitado está ali no meio perdido. Claro, a gente tem o outro lado, que quando ficam doentinhos também, que às vezes tem aquelas mães que a criança está com 38 graus de febre e manda para a escola. Acontece isso para vocês? E aí vem a prof lá, Sheila, o que eu faço? Tem que ligar para a mãe, porque não tem condições, está com febre. Aí você liga e a mãe ainda tem cara de pau, diz, mas você não tem paracetamol na escola? Não, mãe. Só muda de endereço. Isso. Bem isso. Quando alguém nem está ali, tu nem consegue contar. E aí, o que a gente pode fazer na educação infantil? Pode dar remédio, gente? Não pode. Forma alguma. Somente com receita médica. E ainda ficar com a cópia da receita, para ter certeza, para mostrar para a mãe, estava aqui. Você pediu para que eu desse esse remédio. Mas não pode. Então, além de apontar como a criança tem se desenvolvido, serve para examinar falhas no aprendizado e o que pode ser feito para corrigi-las. O processo deve ser contínuo.
A afetividade da efetividade da aprendizagem precisa ser avaliada durante todo o trabalho. Afinal, o objetivo é o desenvolvimento do aluno em todos os aspectos. Se feito de forma adequada, esse trabalho permite as dificuldades e as habilidades dos pequenos. Permite verificar as dificuldades e as habilidades, né? Então, quando a gente faz realmente uma avaliação eficaz na educação infantil, a gente consegue perceber aquilo que ele tem dificuldade e aquilo que ele já desenvolveu a habilidade. Por que a gente coloca lá também, muitas vezes, o parecer, a criança está na fase da garatuja? A fase da garatuja pode ser até os 7 anos. Não, o pai precisa entender que o filho precisa, uma hora dessa, sair da fase da garatuja. Ou seja, ele precisa começar a definir os seus desenhos. Então, tudo isso é um todo que tem que ser avaliado, que o professor tem que estar ciente. Não sei como vocês fazem, mas nós marcamos horário para entrega dos pareceres e a prof entrega sozinha. Eu, como coordenadora, não consigo participar de 100 e poucas entregas de pareceres. Gostaria muito, mas é nessas oportunidades, profs, que vocês têm com os pais, que vocês precisam colocar o que realmente foi feito naquele período em que vocês avaliaram e o que aquela criança, então, adquiriu de habilidade e o que ela ainda tem dificuldade. Isso tem que ficar claro. E quanto ao espiritual, também é importante ir lá colocar o que vocês trabalharam com as crianças nos aspectos espirituais. Isso, então. Agradeço, então, vocês por estarem aqui nessa sessão temática e desejo também que esse próximo semestre seja um semestre abençoado. Acredito que muitos estão em férias agora, né? Aproveitem esse período e estejam lá levando para as escolas, então, tudo o que vocês aprenderam aqui no workshop também. Muito obrigada.